Estamos de volta. Eu recebo aqui no estúdio a Núbia Correia, agrônoma com mestrado e doutorado na área de plantas daninhas. Muito bom dia, Núbia. Primeiro, conta pra gente o que são ervas daninhas, na verdade, plantas daninhas, que você vai mostrar pra gente a diferença, que existe uma diferença, sim, e como o produtor controla essas plantas hoje, e depois a gente fala do estudo da Embrapa. Tá ótimo. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pelo convite e a oportunidade de falar sobre planta daninha, que é uma área extremamente importante. E foi interessante que você levantou a questão da erva daninha, né? Muita gente utiliza esse termo no campo, mas eu sempre considero que não é um termo correto, porque quando a gente fala erva, nós estamos relacionando apenas as plantas que são herbáceas. Mas nós temos também acontecendo no campo plantas que são arbustivas, arbóreas, no caso de plantas em pastagem, trepadeiras, que não fazem parte do grupo de herbáceas e que também devem ser levadas em consideração. Mas o termo que eu acho que todo leigo conhece, que é o mais interessante, é mato. Porque mato, quando a gente fala mato, todo mundo tem um matinho em casa, seja no jardim, seja no quintal. E até mesmo o CNPq, ele considera a nossa área como matologia, que é o estudo do mato. Então, para ninguém ter nenhuma dúvida, nós somos especialistas em mato. E até pelo nome, né? Mato, plantas daninhas, isso daninhas. Causa que tipo de dano à produção? Então, na realidade, o produtor ele pode até conviver com essas plantas quando elas não estão ocasionando algum tipo de dano. Esses danos que ela pode ocasionar são diversos, mas o que é mais sentido pelo produtor é no bolso, que é a perda de produtividade. Porque essas plantas são plantas, seres vivos que precisam de água, de nutriente, de espaço, de luz para crescer. Então, elas vão estar competindo com a cultura por todos esses elementos. Então, o produtor faz uma adubação, parte do adubo vai para a sua cultura e parte também vai ser extraído por essas plantas. Então, a cultura vai deixar de absorver esses nutrientes e as plantas daninhas é que vão estar absorvendo. Com isso daí, nós vamos ter, pelo efeito dessa competição, uma redução de produtividade e, em alguns casos, também perda de qualidade do produto, porque elas podem influenciar também na qualidade do produto que vai ser colhido. Então, por essa série de fatores negativos ocasionando a cultura, o produtor não deixa essas plantas conviverem com a sua cultura no campo. E é bom também salientar que a planta daninha ela ocorre não só na soja, no milho, ela ocorre em todas as culturas. Por quê? Porque a cultura ela é semeada no solo e o solo é um reservatório de sementes naturais da planta daninha. Então, a não ser que você faça hidroponia, você vai ter contato com o solo. Então, se você vai estar no solo, a sua cultura vai ter planta daninha. E como é que hoje o produtor combate essas plantas? Então, hoje existe... Que é comum, né? O mais comum, o mais utilizado é o controle químico, que é através do uso do herbicida. Herbicida, pelo próprio nome, né? Herb vem de planta, cida que mata. Então, são produtos químicos, agrotóxicos, que matam planta. Infelizmente, nós não temos controle biológico, que seria o uso de bioinsumos para controlar a planta daninha. Então, o controle químico ainda é o mais utilizado. E aí, visando reduzir o uso ou a dependência do herbicida, nós lançamos mão de outras tecnologias também para ter uma série de melhorias, seja para melhoria de solo, seja na questão de qualidade de ambiente, para reduzir essa dependência do químico, outras estratégias, que seria o caso dos consórcios. O que é um consórcio nesse caso? Então, como é que é esse estudo? Então, nesse caso dos consórcios que foi feito, foi um consórcio de milho com uma gramínea forrageira. Quando a gente fala gramínea forrageira, nesse estudo especificamente foi o capim colonião, mas poderia inclusive ser com capim braquiária ou outro tipo de cultura que não fosse necessariamente uma gramínea. Mas tem alguma especificidade nesse capim que... Por conta disso, ele participou dessa pesquisa? Nesse trabalho que nós fizemos foi com a BRS Zuri e a finalidade foi para ver o comportamento dela no consórcio com milho, a adaptação dessa gramínea forrageira e também porque é um capim colonial e ela pode ser usada também para pastejo. Então, só para você entender, o capim é semeado junto do milho no mesmo dia, o que a gente fala de semeadura simultânea. Ele foi a lanço, espalhado a lanço na área e o milho foi semeado em linha normalmente. Ele vai crescendo com o milho, seguindo os mesmos tratos culturais do milho.
Só que a gente sempre vai mantendo ele. Como o milho vai crescer mais, a competição não vai estar acontecendo aí nesse caso. Bem, depois, quando colhe o milho, o capim ele já vai estar estabelecido na área, pequeno. Ele vai estar pequenininho. Então, colhe o milho, que vai estar grande, e o capim pequenininho. Colhe o milho, o capim está na área, já formado. E aí, se essa colheita, no caso do nosso trabalho, foi feita no mês de maio, que é um período seco, teoricamente, se fôssemos semear esse capim, não teria umidade, a não ser que a área fosse irrigada. Só que no caso do trabalho, em maio, o capim já estava na área. Então, simplesmente, quando fez a colheita do milho, ele voltou a se desenvolver, porque aí ele estava sozinho na área, ele já estava com o sistema radicular bem formado, então ele pôde crescer, se desenvolver, e aí a gente tem o que nós chamamos de pastagem de qualidade. Então, para aquele produtor que quer utilizar um pasto, que tem alguma integração, que tem um gado de leite ou de corte, e quer utilizar aquele capim para pastejo, ele vai ter a pastagem instalada. Então, tem uma dupla finalidade. Dupla finalidade. Ah, mas eu não tenho aptidão para pastejo, eu não tenho gado, não tenho nenhum animal que vai se alimentar desse pasto, desse capim. Então, aí, no caso, é um produtor realmente agrícola nato. Ele é um produtor de soja, milho ou feijão, qualquer uma cultura agrícola. Então, esse capim, ele vai ficar na área para servir como cobertura viva e morta. Quando a gente fala cobertura viva, é que a planta está verde na superfície do solo. Então, ela está lá cobrindo o solo, vegetando ali. Essa cobertura verde, ela influencia muito na infestação da planta daninha, porque se ela já está na área, ela não deixa que plantas daninhas vão estar nascendo, emergindo no campo. Então, você vai ter uma área mais limpa. Então, quando você for entrar com a próxima cultura, que seria a cultura da safra seguinte, lá no mês de outubro, novembro, você vai ter unicamente o capim forrando a tua área. Você não vai ter a planta daninha tomando conta do espaço. E ele não compete aí em termos de nutriente com o produto, né? Não, na realidade, quando ele está junto lá do milho, o milho sobressai. Então, o milho fica maior. Então, é o contrário, é o milho que está competindo com ele. Aí, nesse caso do consórcio, o milho é que vai estar competindo e aí o milho não deixa ele crescer, porque o milho vai crescer mais rápido, você vai ser mais vigoroso nessa questão. Quando você colhe o milho, aí ele volta a se desenvolver. Aí você tem ele dominando o espaço da tua área. Então, esse é o benefício da gente ter esse consórcio. E outro ponto importante, que eu sou da área de planta daninha, mas esse capim lá que vai estar estabelecido, ele também tem uma função muito importante para a questão de melhorar a microbiota do solo, que o micro-organismo é muito importante do solo. Ele também tem a função de reciclagem de nutrientes, então ele absorve nutrientes de camadas mais profundas, ele volta esse nutriente para a folha, aí quando ele morre, esse nutriente que vai estar na folha dele vai ser decomposto e vai voltar para o solo e beneficiar a cultura que vai vir na sequência. E isso fica mais barato para o produtor? Usar o consórcio, por exemplo, para evitar, para combater a planta daninha? Olha, em termos de custo, eu não sei se ele ficaria mais barato, só que ele fica mais viável pelo ponto de vista ecológico da sustentabilidade agrícola. Porque você... E fortalece o solo também. Porque ele fortalece o solo, então não é unicamente um benefício, você tem vários benefícios acontecendo no sistema. Então, isso é um ponto importante, tem que ser levado em consideração. De imediato, o produtor deve virar assim, não, mas fica mais caro, porque eu vou ter que comprar a semente do capim. Mas a médio e longo prazo, os benefícios que ele tem em contrapartida são muito maiores do que o custo da semente que ele vai ter com o capim. E assim, os benefícios que a gente tem para o ambiente, quando nós trabalhamos com uma cultura consorciada, ou quando você não deixa nenhuma área em pousio na propriedade. Quando a gente falar em pousio, é a área que você não faz nenhum tipo de manejo e aí você deixa a planta daninha crescendo. Planta daninha é uma planta que produz muita semente. E um outro ponto importante desse trabalho que nós fizemos, que na área, a principal planta daninha era a espécie de buva, né, Coniza. E essa planta, ela é muito agressiva, principalmente na entre-safra, aqui na região do Cerrado. E uma única planta, uma planta só, chega a produzir até mais de 200 mil sementes. Então, toda vez que você chega numa área e tem aquele mar de buva, que a gente fala que é um buval, que tem muita buva, uma plantinha daquela pode estar chegando a produzir 200 mil. Então, é aquele negócio seguinte,
Você não controla essa planta na entre-safra, ela fica na área, produz semente, aumenta esse reservatório de semente no solo, que é o banco de sementes do solo, e aí sempre o produtor vai estar correndo atrás desse prejuízo. Agora, Núbia, o produtor que se interessar por utilizar esse consórcio, por exemplo, nesse resultado, o que ele deve fazer? Não, na realidade, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem aberto para todos, nós trabalhamos com um tipo de capim, que é o BRS Zuri, mas pode-se trabalhar com qualquer tipo de capim, inclusive Braquiária rusiziense, que é um capim que o pessoal utiliza e conhece mais. Então, tendo a oportunidade de agregar, eu vou utilizar um capim que pode ser uma Braquiária decumbens, pode ser uma Braquiária brisanta, uma Braquiária rusiziense, o pânico máximo, seja ele um Zuri ou uma saia, um tamanho, qualquer gramínea forrageira, vai trazer o mesmo benefício para o produtor. Então, a primeira coisa que ele tem que contactar uma empresa de produção de sementes, que venda de sementes, verificar qual é a mais acessível para ele e a disponibilidade de semente para ele ter e fazer esse consórcio. Todos os extensionistas da Emater estão habilitados, estão com conhecimento para fazer essa difusão tecnológica. E, é claro, o pessoal da Embrapa está sempre de portas abertas para atender qualquer dúvida em relação a isso. Muito legal, Núbia. Muito obrigada pela participação. Você já ouviu falar em moça branca? É um doce preparado com caldo de cana e o segredo está todo no ponto. Nós vamos aprender tudo depois do intervalo. Não saia daí, eu te espero.